Lucas capítulo 9, vamos a partir do versículo 57 até 62. Lucas 9, 57 a 62, diz assim esse texto: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, ou disse para Jesus: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe os mortos, ou deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, esse texto me leva diretamente a 3 breves momentos vividos por Jesus numa estrada. Alguns versos anteriores a esse, no versículo 51, a gente lê que Jesus estava decidido, resolutamente decidido ir para Jerusalém. Ele estava decidido ir para Jerusalém a despeito do que ele sabia que iria lhe acontecer ali, porque ele era o Filho de Deus e ele sabia com antecedência que quando chegasse a Jerusalém, ele seria traído, ele seria falsamente acusado, condenado por crimes que ele não cometera, ele seria espancado, seria açoitado, humilhado e finalmente ele seria crucificado. E ainda assim, ao invés de fugir de Jerusalém, ele aponta seus pés em direção a essa cidade, em obediência à vontade de Deus. Jesus está caminhando para Jerusalém. Agora, à medida que ele vai caminhando, 3 discípulos o encontram no caminho. 3 homens que queriam segui-lo, mas cada um tinha uma objeção, cada um tinha uma hesitação, cada um tinha uma reserva, ou se você quiser, cada um tinha uma desculpa conveniente. Eram pessoas que diziam: eu quero te seguir, Senhor, mas elas tinham uma desculpa. Esses 3 recrutas queriam ser discípulos de Jesus, mas eles ainda não estavam dispostos a pagar o preço total por isso. Irmãos, quando nós estudarmos mais profundamente esses momentos breves, nós vamos descobrir que essas desculpas convenientes dadas por esses discípulos ou por esses homens a Jesus são extremamente contemporâneas nossas. São desculpas que nós ainda damos para adiar o nosso compromisso com Jesus. Há 2000 anos atrás, esses homens disseram as mesmas coisas que muitos de nós dizemos ao Senhor, para adiar o nosso compromisso com Ele. Então hoje o que nós vamos focar é o que Jesus diz para aqueles que querem segui-lo. Quais são as condições que Jesus impõe para aqueles que querem ser discípulos dele? E a primeira condição que Jesus diz é essa: avalie o custo. Os versículos 57 e 58 dizem assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Então Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Nós podemos chamar esse discípulo, ou esse primeiro homem, de discípulo entusiasmado. Irmãos, embora eu não possa provar isso, eu acho que ele era jovem, talvez até um adolescente. No máximo esse rapazinho tinha seus 20 anos, e há muito a elogiar nesse rapaz. Eu gosto dele, eu sou simpático a esse menino aqui. Obviamente ele era sincero no que ele dizia, ele também era determinado. Ele disse assim: eu te seguirei, determinado. Ele não disse assim: talvez eu possa te seguir. Ele também não diz assim: eu estou pensando em te seguir. Não, ele diz assim: eu te seguirei. E ele é incondicional, ele não coloca condições. Ele diz assim: eu te seguirei por onde quer que fores. Eu gosto dele. Isso é muito bom. Muito bom, irmãos, porque há muita cautela hoje em dia nas nossas igrejas. Sabe como?
As pessoas nas nossas igrejas, no nosso tempo, são muito cautelosas, até para dar esmola, são cautelosas. Elas pensam assim: vai que eu dou esmola e ele vai beber cachaça com a minha esmola. Vai que eu dou esmola e ele vai comprar cigarros. E a gente fica cheio de dedos e cheio de cautela para fazer as coisas, até as coisas boas. Muitos de nós nos sentamos e esperamos para ver se vai dar certo, e só depois a gente se compromete. Muitos de nós permanecemos sentados no banco de reserva para ver se o time mete mais alguns gols, e quando o time então estiver ganhando, a gente pede para entrar. Por quê? Porque a gente é cauteloso demais, a gente se mantém à margem demais, a gente espera demais para nos comprometer com Jesus. A gente quer ver se as coisas vão dar certo antes de nos comprometermos. Deus abençoe esse jovem aqui, porque ele não é assim. Ele não esperou, ele simplesmente levantou-se e ele ofereceu-se para seguir a Jesus em qualquer lugar. Eu gosto dele. Por outro lado, eu acho interessante o que Jesus não disse. Jesus não disse para esse jovem: muito legal, que coisa boa, obrigado, vem comigo. Jesus também não disse assim: eu lhe dou as boas-vindas como meu mais novo discípulo. Na verdade, Jesus nem parece muito impressionado, nem muito entusiasmado com o que esse sujeito queria, e isso para mim é estranho. Agora, ao ler as entrelinhas, eu concluí que esse jovem discípulo, ou esse jovem recruta de discípulo, ele estava dizendo algo mais ou menos assim: Senhor, eu quero fazer parte desse circo. Sabe como? Eu penso que esse jovem está atraído pelas multidões. Eu penso que esse jovem está atraído pelo clima, ou pela atmosfera de festa, e de movimento, e de aventura. Ele está impressionado com os milagres, ele está surpreso com o ensinamento de Jesus, sabe? Ele adorava quando ouvia falar de Jesus caminhando sobre as águas, ele adorava quando ele ouviu falar que Jesus multiplicou os pães e os peixes. E quem não seguiria um homem que podia até ressuscitar mortos e transformar água em vinho? É isso que encantou o coração desse jovem recruta. Meu querido, não me entenda mal, eu acho que esse rapaz aqui é sincero no seu desejo, mas ele ainda não tinha avaliado o custo de seguir Jesus. De certa forma, esse jovem aqui me lembra os adolescentes no acampamento da salvação, quando na segunda noite é feito aquele culto poderoso, e aí é feito aquele apelo, e eles vão lá, e eles entregam a vida, e eles estão com lágrimas nos olhos. Esse jovem me lembra os nossos adolescentes. Esse jovem me lembra aquelas pessoas que vêm à frente no final de um dos nossos cultos, e muitos vêm com lágrimas nos olhos e comovidas, e elas querem se aproximar de Jesus. Esse jovem me lembra quando a gente vai a um congresso e o pregador faz aquela mensagem linda, e depois ele nos desafia, e a gente se sente tocado por toda aquela atmosfera espiritual. Irmãos, é extremamente comovente nos unir a outras pessoas em lágrimas e dedicar a nossa vida a Deus, desejando ser um marido melhor, um homem melhor e mais fiel a Deus. Acredite, eu já estive lá, eu já fiz isso muitas vezes, eu tenho feito todas essas coisas, e eu não vou minimizar ou diminuir o valor dessas coisas, ou sugerir que essas decisões não são genuínas. Não, eu não vou fazer isso. O que eu quero dizer é que seguir a Jesus é muito mais do que isso. Seguir a Jesus é muito mais do que ir à frente num acampamento. Seguir a Jesus é muito mais do que andar pelo corredor de uma igreja, é muito mais do que orar com seus amigos em lágrimas num congresso qualquer. Na melhor das hipóteses, isso é apenas um ponto de partida, porque o que conta, irmãos, é o que acontece lá fora. O que conta, irmãos, é o que acontece depois disso, e é aí que as palavras de Jesus se tornam realmente poderosas. O versículo 58, Jesus diz: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Vamos imaginar a cena. O jovem chega e diz assim: Senhor, eu vou te seguir onde quer que tu fores. Jesus para e olha para esse jovem e diz mais ou menos essas palavras com essa entonação: rapaz, pensa bem, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos,
mas o Filho do Homem, a quem você quer seguir, o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. Ou seja, Jesus está dizendo para ele avaliar o custo de seguir a Ele mesmo, o próprio Jesus. Jesus mal possuía as roupas do seu corpo. Jesus nunca teve uma casa, nunca teve uma conta bancária, nunca teve um lugar que ele pudesse chamar, esse é o meu lugar. Você percebe que nós somos chamados para seguir um homem sem teto? Você percebe que nós somos chamados para seguir um sem terra? Você percebe que nós somos chamados para seguir um homem que não tem posse nenhuma? Ele não tinha nenhuma das coisas que nós tomamos por coisas importantes hoje em dia. Ele não tinha casa, ele não tinha carro, ele não tinha computador, ele não tinha salário, ele não tinha plano de aposentadoria, ele não tinha plano de saúde, ele não tinha nenhum investimento de qualquer espécie. É esse homem que eu e você somos chamados para seguir. Jesus viveu o seu dia a dia confiando em Deus para suprir as suas necessidades daquele dia. Ele cresceu na pobreza e ele não foi muito além disso. Ele viveu no nível da pobreza. Ele viajou de lugar em lugar, dependendo inteiramente da generosidade dos seus discípulos para comer um prato de comida. E Jesus está desafiando esse seguidor entusiasmado, esse discípulo entusiasmado, a avaliar o custo antes de se alistar. Jesus está dizendo assim: olha, se você me seguir, você vai ter uma pedra como travesseiro, e não muito mais do que isso. Nós vamos levantar cedo todos os dias, sem saber de onde virá o nosso prato de comida daquele dia. Olha, meu filho, se você ficar comigo por muito tempo, você vai passar por alguns momentos de grandes problemas. Meu filho, há algumas pessoas que querem me matar. Cedo ou tarde elas vão conseguir isso. Rapaz, você pensa que eu estou exagerando? Eu não estou. O caminho pela frente é difícil e o pior ainda está por vir. Rapaz, não se deixe enganar pelas grandes multidões, elas vão desaparecer quando a coisa apertar. Rapaz, as pessoas não entendem quem eu sou, nem de onde eu vim. Eu não quero comigo nenhum caçador de aventuras, eu não quero comigo nenhum aventureiro no meu time. Se você me seguir, rapaz, você vai ter que desistir de toda a sua segurança na terra e confiar em mim para cuidar de você. E aí? Se alista ou não? Está dentro ou está fora? Para a gente não pensar que Jesus não estava falando sério, eu trouxe para você as palavras do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 11 a 13, quando Paulo diz assim: irmãos, olha só a descrição desse cristão, irmãos. Olha o que é a descrição de um cristão. Paulo diz assim: até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa, trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Ele continua dizendo: quando somos amaldiçoados, abençoamos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Você observou bem essa expressão de Paulo? Ele fala a escória da terra. Irmãos, é isso que nós somos para o mundo: a escória, o resto, o lixo. Sempre foi assim desde o princípio. Agora, quando eu olho para a nossa congregação, irmãos, eu não vejo muitos desabrigados, eu não vejo muitos desassistidos. A maioria das pessoas parece bem alimentada, bem vestida, bem produzida. A maioria de nós parece ser de classe média, coisa boa. Eu não estou falando como um julgamento moral, claro que não. Eu estou simplesmente constatando um fato. Mas não é assim para todos os seguidores de Jesus em todos os lugares do mundo. Se você olhar para a igreja de Cristo no Haiti, na Nigéria, na Índia, no Paquistão, em Moçambique, no Irã, no Iraque, os cristãos desses países podem se identificar com as palavras de Jesus e de Paulo, porque lá de fato eles são tratados como a escória da terra. Irmãos, constatar isso não é condenar a nossa própria prosperidade, claro que não. Não é supor que a pobreza é moralmente mais nobre do que a riqueza, claro que não.
Não é isso. Os cristãos desses países onde são perseguidos e tratados como a escória do mundo, eles também estão trabalhando para melhorar a sua condição social e financeira. Mas eu acho, irmãos, sinceramente, eu acho que onde nós vivemos, por muitas vezes nós pensamos que a nossa prosperidade é uma espécie de direito de nascimento. Eu nasci aqui, então eu mereço, simplesmente porque eu vivo aqui, eu mereço ser próspero, eu mereço ser abençoado. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós nos tornamos por demais confortáveis ao status quo. Irmãos, nós não pertencemos a esse mundo, então nós não podemos nos sentir confortáveis nesse mundo, não dá. Isso é exatamente o que Jesus está tentando explicar a esse discípulo entusiasmado. Não é correto você se sentir confortável nesse mundo, porque nós somos cidadãos de outro mundo, somos cidadãos do céu e vivemos aqui como peregrinos, estrangeiros na terra. Nós nunca deveríamos nos sentir em casa nessa terra. Talvez alguns de nós estejam ficando muito confortáveis e estão esquecendo que são estrangeiros, que estamos a caminho do céu. Eu amo as palavras de Corrie ten Boom, quando ela dizia: um verdadeiro discípulo tem as estacas da tenda rasas. Ou seja, nós montamos barracas nessa terra, mas nós não fincamos as estacas muito fundas, as estacas são rasas. Por quê? Porque na manhã seguinte seguiremos em frente. Irmãos, não dá para se sentir confortável nesse mundo. Não tenha pena de Jesus, porque ele não tinha um travesseiro para recostar a cabeça. Eu tenho pena daquele homem tão acorrentado às suas dívidas, que não pode responder ao chamado de Cristo. Não tenha pena de Jesus, porque ele dorme ao relento, se aquecendo apenas com uma fogueira. Eu tenho pena daquela mulher envolvida, tão envolvida com a sua carreira, que ela não pode seguir a Cristo para uma outra terra, um outro lugar. Não tenha pena dos discípulos de Jesus, que são chamados de escória da terra. Eu lamento por aqueles que são escravizados às opiniões do mundo, as camisas de marca, as etiquetas da roupa. Eu lamento por esses. Não tenha pena dos mansos, que muitas vezes o mundo diz que são bobos, mas a Bíblia diz que herdarão a terra. Avalie o custo. Se você quer seguir a Jesus, avalie o custo. Mas Jesus diz ainda mais uma coisa: para aqueles que querem segui-lo, devem segui-lo sem atrasos. Sem atrasos. Os versículos 59 e 60 dizem assim: a outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe os mortos, ou deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você porém vá e proclame o reino de Deus. Vamos chamar esse segundo sujeito de discípulo relutante. Ao contrário do primeiro homem, o primeiro homem vem até Jesus e se oferece. Esse outro é diferente. Jesus vai até ele e o chama. E a resposta desse homem é razoável, não é verdade? Certamente todos nós entendemos a necessidade de enterrar corretamente os nossos pais. Que filho não gostaria de honrar o seu pai, honrar a sua mãe, dando-lhes um sepultamento digno? Todos nós, claro. Nós podemos dizer que isso conta a favor desse homem. Ele é sincero, ele é sério. Evidentemente ele é mais ponderado do que o primeiro homem, que parecia ser levado pela emoção, pelo entusiasmo. Esse segundo homem, ele tentou avaliar o custo. Isso é muito bom. Agora, a declaração: deixa-me ir primeiro sepultar meu pai, é intrigante. No primeiro século, os judeus levavam muito a sério esse negócio de sepultar os mortos. Normalmente eles faziam isso no mesmo dia. Morria hoje, sepultava hoje. Não tinha esse negócio de esperar os parentes de Niterói chegarem, os parentes do Rio de Janeiro chegar. Morria hoje, sepultava hoje.
Agora, é difícil entender essa desculpa desse homem aqui, se isso for alguma coisa diferente do tipo, Jesus está falando com ele às 11, mas o pai morreu às 10. E aí ele diz algo do tipo: Senhor, eu tenho um funeral às 2h30, mas às 3 horas eu já estou liberado para te seguir. Se for algo diferente disso, então essa palavra desse homem é estranho. Nós sabemos a partir do Antigo Testamento, do Talmud, os judeus tomavam a responsabilidade de sepultar os seus pais com muita seriedade. Se um filho sepultasse seu pai corretamente, ele era respeitado pela sociedade. As pessoas o viam como uma pessoa que cumpria seus deveres religiosos daquela época. O apóstolo Paulo nos fala na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que aquele que não cuida dos seus é pior do que os incrédulos. Então sepultar pai e mãe é coisa séria. Não parece que Jesus está tentando colocar esse homem contra a família, não é isso. Agora existe outra maneira de entender essa frase: sepultar meu pai. Sepultar meu pai talvez fosse assim: ah, Jesus, meu pai está doentinho, olha, eu vou cuidar do meu pai até que meu pai morra. Quando ele morrer, eu vou sepultá-lo. Talvez eu ainda gaste algum tempo para resolver o problema da herança, depois eu te sigo. Você entende? Talvez isso signifique que o filho queria passar um tempo mais com o pai, até que o pai morresse, mesmo que isso fosse num futuro distante. Você entende? Nesse caso, o homem está dando uma desculpa que permite adiar o seu caminhar com Jesus. Senhor, eu quero caminhar contigo, mas eu ainda quero resolver alguma coisa na vida. Senhor, eu vou caminhar contigo, mas me dá mais alguns anos para eu curtir a minha vida. Senhor, eu vou caminhar contigo, mas deixa eu caminhar ainda comigo sozinho, resolvendo a minha vida da maneira que eu quero. Irmãos, em qualquer dos casos, a resposta de Jesus parece muito dura. Jesus diz assim: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Parece quase rude, não é? O que isso significa? Como é que podem pessoas mortas sepultarem pessoas mortas? A resposta é que a morte vem de várias maneiras. Existe a morte física, mas também existe a morte espiritual. Então, na mente de Jesus, penso eu, quem está seguindo a Ele, ou quem não está seguindo a Jesus, está espiritualmente morto, está separado de Deus, é um espiritualmente morto. Sabe qual é o verdadeiro significado dos mortos sepultarem seus próprios mortos? É algo do tipo: deixe os mortos espirituais sepultarem os mortos físicos. É isso que Jesus está dizendo. As coisas desse mundo, irmãos, são mundanas quando comparamos a importância da pregação do Evangelho. É por meio da pregação do Evangelho que nós proclamamos a vida aos perdidos, aos mortos espirituais. É pela pregação do Evangelho de Deus que nós levamos vida àqueles que estão mortos espiritualmente. Então Jesus está dizendo a esse homem que o reino tem que vir primeiro. Em primeiro lugar, o trabalho do reino tem que ter precedência sobre os assuntos desse mundo. Num certo sentido, Jesus está apresentando a esse homem uma questão desafiadora. Ele está dizendo assim: você pode enterrar os mortos, ou você pode ressuscitar os mortos. O que você escolhe? Você pode ir e sepultar os mortos, ou você pode ir e ressuscitar os mortos pela palavra do Evangelho. E nesse ponto, irmãos, a gente fica com uma palavra dura de se ouvir. A sua família não deve se tornar a sua desculpa para servir ao Senhor. A sua família não pode ser desculpa para você servir ao Senhor. Você não tem o direito, se você é seguidor de Jesus, você não tem o direito de dizer: ah, eu vou esperar até que meus filhos estejam mais velhos, então eu vou servir ao Senhor. Ah, eu vou esperar até que a minha mãe esteja numa casa de repouso, então eu vou servir ao Senhor, ou eu vou me batizar. Ah, eu vou esperar até que meus filhos entrem para a faculdade, então eu vou servir a Cristo. Não! Essas desculpas não estão disponíveis para você, se você é um seguidor de Jesus Cristo.
Eu pensei muito sobre como dizer isso, porque o que eu vou dizer pode parecer muito duro, mas eu preciso dizer. Eu não posso olhar para minha família, eu não posso olhar nem para as minhas filhas e ter nelas a minha maior e a minha melhor fonte de significado e felicidade nessa vida. Vou dizer de novo, eu não posso olhar para a minha família, eu não posso olhar nem para as minhas filhas e esperar que elas sejam minha maior e minha melhor fonte de significado e felicidade na vida. Lembro, nós alguns anos atrás, nós enchemos um ônibus aqui na igreja e nós fomos a Belo Horizonte para um congresso, e lá em Belo Horizonte, participando daquele congresso, teve um momento que o pregador nos levou a fazer um exercício de compartilhamento, e ele pediu que nós compartilhássemos em pequenos grupos de 2 ou 3 pessoas, que nós compartilhássemos qual o propósito de Deus para a nossa vida, o que nós entendíamos ser propósito de Deus para a nossa vida. E naquele grupo que eu me reuni, um homem disse assim: o meu propósito maior na vida é criar os meus filhos e dar à minha família o melhor. Ele perdeu o ponto principal da vida. Nem a nossa família deve ser a nossa fonte de significado nessa vida. Eu não posso exigir das minhas filhas, eu não posso exigir que elas me deem o que só Deus pode me dar. Você entende isso? A vida é mais do que casamento, a vida é mais do que família, ainda que tudo isso seja sagrado, e é sagrado. Se eu colocar a minha família acima da minha lealdade a Cristo, eu criei um ídolo, e eu tornei algo lindo, bom e maravilhoso em algo amaldiçoador para a minha vida. Eu fiz da minha família um ídolo, e eu substituí Deus e coloquei a minha família no trono de Deus. Claro, irmãos, há uma tensão enorme nessas palavras que eu estou dizendo. É uma tensão que eu não posso resolver, eu não tenho respostas prontas para isso. Mas é melhor viver essa tensão do que ignorar as palavras de Jesus, ou tornar o chamado de Jesus menos radical do que ele realmente é. O chamado para seguir a Cristo é um chamado radical, e a igreja do século 21 está se especializando em tornar o chamado de Cristo algo banal, algo fútil, algo diluído em água com açúcar. Seguir a Jesus não é para covardes. Quando Cristo chama, eu não devo me atrasar. Um atraso, ainda que seja bem intencionado, leva a outro e a outro. E no final das contas, a gente percebe, passou a vida e não seguimos a Cristo. Não se atrase, não se atrase, não se atrase. Mas Jesus ainda diz mais. Ele diz: não volte atrás, não volte atrás. Vamos chamar esse terceiro homem de discípulo dividido. Discípulo dividido, é uma contradição de termos, não é? Se você pensar sobre as duas palavras, discípulo não pode combinar com dividido. Ok, um grande número de sermões muito bons tem sido pregado a partir das palavras desse homem. O texto diz assim, versículos 61 e 62: ainda outro, ou seja, um terceiro homem, disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que eu estou dizendo é que muitos bons sermões têm sido pregados sobre esse texto aqui. Vou seguir-te, Senhor, mas vou seguir-te, Senhor, mas dá uma olhada nessas duas palavrinhas aqui, Senhor e mais. Elas não combinam na mesma frase. Se realmente Ele é Senhor da nossa vida, nós não podemos dizer para Ele mais. Sabe como? E se a gente quiser dizer para Ele mais, a gente não pode chamá-lo de Senhor. Se a gente o chama de Senhor, não há condições. Ele é Senhor e pronto. Mas quando a gente diz Senhor, mais,
Você entende? Eu vou impor uma condição. Então ele não é Senhor. Se você quiser dizer mais para o Senhor, então não o chame de Senhor. E se você o chamar de Senhor, não diga mais. Se o primeiro homem era um discípulo voluntário, o segundo homem era um recruta, o terceiro homem é um guerreiro, mas é um guerreiro de final de semana. Não é aquele guerreiro tão comprometido, sabe como é que é? Ele quer ainda resolver algumas amarras que ele tem ali na casa dele, antes dele ir. O pedido dele até parece razoável. Tudo que ele quer é se despedir da família. Ok, legal, dá tchau para o pai, tchau para a mãe, talvez um beijinho na namorada, e assim seguir adiante. Talvez a família até lhe faça uma festinha, um bota fora, uma despedida, um discurso em homenagem. Sem dúvida haveria lágrimas e algumas pessoas vão questionar a decisão dele. Será, meu filho, que você deve ir ou não? Mas querido, isso é de se esperar, não é? É uma despedida. Então por que ele não pode ir para casa e se despedir da família? Despedir da família não tem problema nenhum, não é ruim em si mesmo. Você lembra de Elias, quando Elias chamou Eliseu? Eliseu disse: sim, Elias, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu ir me despedir, dar um beijo no meu pai, na minha mãe. Ele não fez só isso. Eliseu fez um churrasco, ele queimou picanha, ele fez um churrasco de despedida, e Elias disse: tudo bem. Se estava bom para Elias se despedir da família, por que esse discípulo aqui não podia se despedir da família? Todos os vendedores de carro entendem por quê. Na nossa igreja temos muitos vendedores de carro. Os vendedores de carro sabem disso. Um comprador em potencial, quando ele diz assim, você está vendendo o carro para ele, não é? E ele deu uma volta, ele gostou, os itens opcionais são ótimos, o preço está bom, e no final o comprador diz assim: tudo bem, eu vou dar uma idinha em casa e depois eu volto. Quando ele diz isso, você já sabe, as chances dele voltar são zero. Você entendeu? Meu querido, ou você fecha o negócio no calor do processo, ou não vai ter negócio. Se você deixá-lo sair, o negócio vai por água abaixo. Talvez Jesus soubesse que esse homem, se fosse em casa, ele seria facilmente influenciado pela sua família, e a sua família iria convencê-lo do contrário na sua decisão. Uma vez que se coloca a mão no arado, não olhe para trás. Lavrar é trabalho duro, é preciso tempo, esforço, concentração para manter o arado alinhado, seguindo em frente. Se você olha para a esquerda, o arado vai para a esquerda. Se você olha para a direita, ele vai para a direita. Se você olha para trás, você anda em círculos. Se você for arar para Jesus, não olhe para trás. Você tem que manter os olhos à frente, e é seguindo em frente. Evidentemente esse homem queria manter a porta dos fundos aberta. Talvez ele quisesse fazer um acordo para proteger a sua família. Certamente ele queria a aprovação da família. Nada disso é errado, claro que não. Mas você lembra das palavras de Jesus em Lucas 14, 26? Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, se ama até a sua própria vida mais do que ama a mim, não pode ser meu discípulo. Se alguém quer seguir a Jesus e ama o esposinho mais do que ama Jesus, não pode ser discípula de Jesus. Se alguém quer seguir a Jesus e ama mais os seus filhos do que o próprio Jesus, não pode ser discípulo de Jesus. Ser fiel a Jesus Cristo, seguir o chamado de Jesus para a sua vida, pode significar que de vez em quando você vai fazer coisas que até parecem, aos olhos dos outros, que você odeia a sua família. Claro que você não odeia a sua família, mas a sua obediência a Cristo pode levá-los a pensar que você os odeia. Irmãos, esse é o preço que todos temos que pagar por ser um discípulo de Jesus. É um sacrifício que eu e você precisamos fazer para sermos discípulos de Jesus. E não me venha com o papinho de que Jesus já fez todo o sacrifício na cruz. Ele fez para nós sermos salvos, mas quando nos tornamos discípulos de Jesus, há um preço a se pagar.
E se você não pagar esse preço, você não está qualificado para ser discípulo dele. Em comparação a Jesus, os nossos sacrifícios são tão pálidos, fracos, fúteis, inúteis. Ele deixou o céu para morrer naquela cruz. Ele entregou a vida por mim e por você. Ele derramou todo o sangue lá naquela cruz por amor a mim e a você. Olha o sacrifício. Seguir a Jesus. Eu quero encerrar essa mensagem com 3 afirmações, cada uma extraída desses 3 homens que se encontraram com Jesus naquela estrada. A primeira afirmação é essa aqui: seguir a Jesus é mais importante que o conforto pessoal. Eu me espanto realmente com a doutrina da teologia da prosperidade. Eu me espanto com pastores que pregam que Deus quer fazer de você uma pessoa rica. Isso é uma falsidade, um engano. Deus não está preocupado com a sua carteira mais do que Ele está preocupado com o seu coração e caráter. Seguir a Jesus é mais importante do que o conforto pessoal. Quantas pessoas estão querendo seguir a Jesus se Jesus prometer que Ele vai poder deitar a cabeça em travesseiros de pluma de ganso, criado em cativeiro no sul da França? E Jesus diz assim: olha, se você me seguir, você terá uma pedra como travesseiro. Segunda aplicação: seguir a Jesus é mais importante que as obrigações familiares. Sua família não é mais importante do que sua relação com Jesus. Terceira afirmação de aplicação: seguir a Jesus é mais importante que a aprovação dos outros. A aprovação dos outros. Irmãos, o verdadeiro significado desse texto que nós lemos: seguir a Jesus é a coisa mais importante na vida. Todo o resto empalidece. Essa decisão de seguir a Jesus deve ser tomada sem emoção. Sem emoção. Não é uma decisão que pode ser adiada para mais tarde. Não pode. Não é uma fase pela qual nós passamos enquanto nós aguardamos que outras opções sejam abertas. Ou você segura o arado e segue em frente, ou nem olhe para o arado. Seguir a Jesus significa assinar, ceder o controle total da sua vida a Ele. Seguir a Jesus significa assinar na linha pontilhada e deixar Jesus preencher as condições. Significa Jesus em primeiro lugar. Não há condições, sem atrasos, nada de mais, nada de desculpas. Irmãos, que Deus nos ajude a seguirmos Cristo a qualquer custo, sem demora, sem voltar atrás, onde quer que Ele nos levar. Mensagem antipática, não é verdade? Se você soubesse que eu ia pregar isso essa noite, você não teria levado chuva na cabeça, estragado a sua chapinha para vir ouvir isso, não é verdade? Quem vai querer seguir a Jesus? Deixa eu dizer para você, no dia 12 de abril de 1982, eu estava numa igreja feia, num bairro feio do Rio de Janeiro, quando eu ouvi a mensagem do Evangelho. Naquela noite, eu senti de maneira irresistível
o chamado de Jesus para que eu pudesse segui-lo. Confesso a você, eu não sabia do custo, não sabia das condições, não sabia do preço. Mas naquele dia eu abri meu coração de verdade para Jesus e eu quis segui-lo. Isso já fazem 32 anos. Eu tinha 15 anos na época. 32 anos que eu ando com Jesus. Nem uma única vez sequer eu me arrependi de seguir a Jesus com as condições dele. Com as condições dele. De alguma maneira louca, pagar o preço para ser discípulo de Jesus vale a pena. Vale a pena. O que não vale a pena é seguir Jesus de qualquer maneira, porque você não consegue segui-lo assim. Você não vai segui-lo assim. Você não pode ser discípulo dele de qualquer maneira. Que pena, irmãos, que pena que a igreja do século 21 esteja diluindo o significado de ser discípulo de Jesus. Que pena. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. E agora, sem nenhuma emoção mesmo, sem nenhuma emoção mesmo, eu quero perguntar aqui e agora, e você está de cabeça curvada, os olhos fechados. Deus está chamando você para ser discípulo dele, segui-lo segundo todas essas condições. Cabeça curvada, os olhos fechados. Você aceita ou rejeita o convite de Jesus? Ele diz assim: avalie o custo. Ele diz assim: não se atrase. E ele diz assim: não volte atrás. Você nessa noite quer tomar a decisão de se tornar um discípulo de Jesus? Seja você quem for, se você nessa noite sente o chamado de Deus para a sua vida, aí onde você está, por favor, fique de pé. Eu quero orar por você, rapidamente. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Você toma essa decisão aqui agora, segui-lo segundo as condições dele, ser discípulo dele em qualquer circunstância, pagar o preço, seja ele qual for. Fica de pé aí no seu lugar, rapidamente, rapidamente, rapidamente. Lembra da história do vendedor de carro? Se voltar para casa, o negócio não fecha. É aqui e agora. É aqui e agora. Deus está chamando você. Você sente isso? É um compromisso radical, não diluído. É radical, é profundo. E é aqui e agora. Como diz o hino, amanhã pode ser muito tarde. Vida ou morte, qual vais escolher? Rapidamente, fica de pé no seu lugar. Eu quero colocar, Deus, todas essas vidas em tuas mãos. O Senhor as conhece. O Senhor conhece a história de cada uma delas. O Senhor sabe o preço que cada uma terá que pagar para ser discípulo teu nesta vida. Mas elas estão dizendo com esse gesto simples: eu aceito o desafio e eu quero pagar o preço para andar com Jesus, seja ele qual for. Pai, em nome de Jesus,
Alista cada uma dessas pessoas e registra, Senhor, esta noite como sendo noite histórica na vida dessas pessoas, noite de transformação, noite de mudança, quando o rumo das coisas começarão a mudar e elas serão de fato reconhecidas como um homem de Deus, uma mulher de Deus, comprometida contigo, com o teu evangelho, com a tua palavra. Dá a tua bênção, meu Pai, a cada uma dessas pessoas, dá-lhes a força e a coragem para nunca olharem para trás, seguir em frente, sem nunca desistir, experimentando o melhor de Deus, cada dia em suas vidas, em nome de Jesus. Vamos ficar todos de pé, irmãos. Leva-nos, Senhor, em paz, amparados, protegidos, guardados por Ti. Que a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia sejam uma constante sobre a nossa vida durante essa semana. Se um exército se levantar contra nós, ou um gigante quiser nos esmagar, Pai, em nome de Jesus, dá-nos a força para enfrentá-los, a coragem para não voltar atrás. Ajuda-nos, Senhor, a sermos discípulos Teus nesse mundo de trevas. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos reunidos aqui, desde agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe você. Boa semana, uma semana de bênçãos e vitórias.